Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula acerca dos processos de gametogênese e aqui nós discutiremos de forma bastante direta e reta os processos de espermatogênese e ovogênese, ou também denominado como oogênese, ovologênese, que nada mais é do que um processo atrelado aqui com o processo de formação de oócitos 2. Vamos lá? Então, de antemão, o que a nossa aula precisa ser centrada? Como que se dá esse processo de produção de gametas? Então, a gametogênese nada mais é do que um período que vai estar atrelado aqui com a produção de células reprodutivas, ou também denominadas como gametas, que nada mais é do que células reprodutivas, que são haploides, que se unem para formar a célula inicial aí, que a gente sabe que é o zigoto, que é uma célula diploide. Então, nesse sentido, a gametogênese é um processo atrelado com isso, beleza? Mas, de antemão, para tornar o nosso processo mais elucidativo, a gente precisa revisar o conceito de meiose. Nós vimos nas nossas últimas aulas que na meiose 1 acontece uma divisão reducional, ou seja, tu tem uma célula diploide que ela passa por um processo de divisão, originando aqui duas células haploides. E acrescido a isso, é de interesse ainda que nós ainda pontuemos que a meiose 1 ela é muito importante porque acontecem dois eventos extremamente importantes. A saber se são eles o crossing over, que acontece lá na fase do paquítano, que está localizado na prófase 1, e também acontece aqui a segregação independente dos homólogos, que está aí situado na anáfase 1. Aqui não se recorde, esses dois eventos são extremamente importantes porque eles viabilizam um processo de variabilidade genética. Logo, entendamos que no crossing over acontece aqui a mistura dos genes maternos e paternos que estão localizados aí no mesmo par de cromossomos homólogos. E acrescido a isso, a segregação independente dos cromossomos homólogos, ele vai fazer com que haja uma mistura de genes paternos e maternos em diferentes pares de cromossomos. Então, entendamos que a grande importância da meiose 1 reside justamente nesses eventos que vão estar atrelados diretamente com variabilidade genética, beleza? Posto isto, a gente ainda sabe que na meiose 2 é caracterizado por ser uma divisão equacional, ou seja, o que acontece é que cada uma dessas células haploides irá originar aí duas células diploides. E por consequência, a gente sabe que durante o processo de meiose, nós teremos aqui a formação de 4 células haploides e com material diferente da sua célula progenitora. Ou seja, eu quero que vocês guardem aí no fundinho do coração de vocês que a meiose ela é importante no sentido de que, primeiro, acontecem eventos de variabilidade genética e acrescido a isso, nós temos aqui a formação de 4 células geneticamente diferentes, beleza? E nesse sentido, a gametogênese, nós veremos que ela é muito bem caracterizada tanto por mitoses quanto por meioses, mas em essência a gametogênese é um processo que vai estar atrelado com a formação de gametas, seja elas gametas masculinos ou femininos. A saber-se, o processo de produção de gametas masculinos é denominado como espermatogênese, tá bom? E o processo de gametogênese feminina é denominado como ovogênese ou simplesmente como ovologênese. Mas é importante que nós destaquemos ainda que esse processo está atrelado diretamente com uma célula em especial que a gente chama de células germinativas primordiais, que em essência nada mais é do que uma célula embrionária indiferenciada, ou seja, ela não passou por um processo de especialização e, consequentemente, ela consegue formar aí outros tipos de células, tá bom? A saber-se ainda, de interesse que vocês tenham acrescido na mente de vocês, que a espermatogênese ela acontece numa região que nós denominamos como túbulo seminífero, ou também chamado de canal seminífero, que nada mais é do que um canal enovelado que ele vai ser responsável por esse processo, tá bom? Então, quando você vai estudar a estrutura
do testículo de um homem, por exemplo, você vai ver que ele essencialmente é formado aí por vários tubinhos enovelados, que a gente chama aí de túbulos seminíferos, tá? Cuja parede vai se encontrar aí essas células germinativas. Em contrapartida, na ovulogênese, esse processo de produção de gametas femininos acontece lá nos ovários, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui em cada um desses eventos. Como eu havia destacado a vocês, a espermatogênese é o processo que vai estar atrelado com a produção de gametas masculinos, certo? Como eu havia dito a vocês, quando a gente observa aqui a estrutura de um testículo, ele é formado por vários tubinhos que nós denominamos como túbulos seminíferos. E aqui eu quero que vocês entendam que em cada um dessas porções a gente vai ter alguns eventos. Então, o que eu quero destacar? No período embrionário, as células germinativas elas se multiplicam de maneira muito lenta através de várias mitoses sucessivas. Então, esse primeiro período aqui, destacado como período de multiplicação, ele vai ser caracterizado por sucessivas mitoses. Então, entendamos que você tem aqui uma célula germinativa primordial, que é a diploide, certo? E essa célula germinativa, ela vai passar por sucessivas e lentas mitoses, no qual vocês vão perceber que o número de espermatogônias vai ter 46 cromossomos que aumentam substancialmente, beleza? Então, você tem aqui as espermatogônias. Acrescido a isso, nós teremos um segundo momento, ao qual a gente vai perceber aqui, que é o período de crescimento, que ele é caracterizado por um processo no qual a espermatogônia vai passar aqui por um aumento do seu volume e vai dar origem a uma célula qual nós denominaremos como espermatócito 1, o qual terá aqui 46 cromossomos duplos, ou seja, esse cromossomo ele sofre o processo de duplicação, certo? O espermatócito 1 ele pode simplesmente ser denominado como citus 1 para facilitar aí o estudo de vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, por exemplo, quando o indivíduo ele entra na sua puberdade, essas divisões mitóticas elas acabam meio que se intensificando, levando a uma grande produção aí de espermatogônias, certo? Enquanto uma parte dessas espermatogônias continuam a se multiplicar, o que vai garantir, de certo modo, aí, a reposição de células reprodutoras, uma outra parte entra aí nesse período de crescimento, certo? E essas que entram aqui nesse período de crescimento, elas acabam gerando aqui os espermatócitos 1, e esses vão entrar futuramente aqui em meiose 1, e vão se dividir, originando aqui os espermatócitos 2, ou simplesmente os citos 2. Então, em outras palavras, eu quero que vocês entendam que no período de maturação, que é esse terceiro momento aqui, esse espermatócito 1, ele entra aqui numa meiose reducional, e por consequência ele vai originar aqui espermatócitos 2, sendo que, como a gente sabe, a meiose 1 ela é caracterizada por um processo reducional. Logo, entendamos que o espermatócito 2 é uma célula diploide, então ela vai possuir aqui 23 cromossomos duplicados, beleza? Claro que, acrescido aí, por exemplo, 2 ou 3 dias, esse espermatócito 2, ele entra aqui na sua meiose equacional, que é a meiose 2, no qual você vai ter aqui a formação de células haploides com cromossomos simples, beleza? Não menos importante, eu quero destacar que esses espermatócitos 2, eles entram nessa meiose 2 e eles vão se dividir, formando aqui células a quais nós denominamos como espermátides. E essas espermátides, que já estão localizadas aqui numa porção a qual a gente chama de porção central do canal seminífero, elas acabam sendo meio que empurradas para uma região a qual a gente chama de epidídimo, que nada mais é do que uma glândula que vai estar aí sendo formada por uma contínua enovelamento aí ao longo do canal seminífero, aonde acontece a finalização num processo que nós denominaremos como espermiogênese, ou um período no qual a gente simplesmente caracteriza essas espermátides aqui com uma capacidade funcional. Como assim? Percebam que eu formei a espermátide, todavia essa célula não é
capacitada funcionalmente. Então, a espermiogênese, que é esse último momento aqui da espermatogênese, ela é caracterizada por um processo no qual o espermatozoide vai ser aqui especializado e, consequentemente, ele torna-se uma célula viável para transferir o material genético masculino ao ovócito 2, que a gente vai comentar mais adiante aqui no nosso curso. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam é que nesse período de especialização celular, por exemplo, o espermatozoide ele acaba sendo finalizado, então você tem produção de flagelo, produção do acrossomo, que nada mais é do que uma organização aí que vai ser responsável por ter enzimas digestivas. Você tem a organização do condiodrama ao redor aí da base do flagelo e descarte de uma parte do citoplasma que deixa o espermatozoide, de certo modo, pequeno e mais leve aí para facilitar esse processo de locomoção. Tudo isso daqui é capacitação espermática, beleza? Então eu preciso deixar o espermatozoide viável para que ele consiga eventualmente fecundar o ovócito 2 e aí ter a fecundação, beleza? Então o resumo da ópera é o seguinte: a espermatogênese ela vai ser caracterizada por 4 momentos, a saber, se a multiplicação, que é caracterizada por sucessivas e lentas mitoses, que dará origem a uma célula que nós denominaremos como espermatogônia. A espermatogônia, em essência, nada mais é do que uma célula diploide com cromossomo simples. Acrescido a isso, nós temos aqui o período de crescimento, que, de certo modo, ele é caracterizado ora por um período de intérfase, que você vai ter aumento do volume celular, mas aí acontece uma intensificação desses processos de mitoses, no qual agora você tem a formação do espermatócito 1, que também é uma célula diploide, todavia com os cromossomos duplicados, beleza? Esse espermatócito 1, ele entra no terceiro estágio, a qual nós denominamos como maturação. A saber-se, na maturação você tem aqui, a priori, um período de meiose 1, formando aqui o espermatócito 2, e esse espermatócito 2, ele vai passar posteriormente por uma segunda divisão, originando aqui as espermátides. Como eu havia descrito a vocês, as espermátides não são células funcionais aí para fazer o processo de transferência de material genético. Mas guardem que a espermátide agora ela passa por um processo denominado como espermiogênese, que nada mais é do que um período no qual acontece uma diferenciação e, consequentemente, especialização desse espermatozoide. Logo, entendamos que a espermiogênese, que é o último estágio da espermatogênese, ela é caracterizada por um processo de maturação do espermatozoide, de forma que ele tenha aí uma atividade funcional. Mas se nós pudéssemos resumir, e inclusive é uma coisa bastante recorrente a ser perguntado no vestibular, é o seguinte: a partir de uma espermatogônia, nós conseguimos originar 4 espermatozoides. Então entendamos que na espermatogênese, a partir de uma espermatogônia, tu tem a formação aí de 4 espermatozoides. Beleza? Já na ovulogênese, que é um processo de produção de gametas femininos, o que nós teremos aqui é um processo um pouquinho diferente do que nós havíamos descrito anteriormente. Então, por volta aí do 3º mês de gestação, os embriões femininos, eles iniciam o processo de formação de ovócitos 2, tá bom? Então, a gente vai perceber que na ovulogênese nós temos 3 momentos aqui que são muito bem caracterizados. Um período de multiplicação, que ele é caracterizado por sucessivas mitoses, e, consequentemente, você vai perceber que acontece aqui um preenchimento de cada ovário com cerca de 500 mil ovogônias. Então, você tem assim, a priori, essas células germinativas primordiais, e no período de multiplicação você tem essas sucessivas mitoses, e o número de ovogônias com 46 cromossomos aumenta substancialmente, beleza? Aí, o que acontece? Você forma aqui as ovogônias. Um detalhe interessante é que, ainda na fase embrionária, as ovogônias elas passam por um processo de crescimento, gerando agora o que a gente vai denominar como ovócitos 1. Então, entendamos que essa ovogônia, ela aumenta substancialmente o seu volume,
dando origem ao ovócito 1, que apresenta aqui 46 cromossomos duplicados. E, além disso, esses ovócitos 1 que são formados aí durante esse período fetal, eles vão meio que entrar no estado de latência, ou seja, eles vão ficar estacionados lá na meiose 1, em especial na prófase 1, e nesse período, os ovócitos primários são envolvidos por células que vão se multiplicar, formando um envoltório que a gente vai ver mais adiante no nosso curso, chamado de folículo ovariano ou folículo de Graft, tá? E aí, consequentemente, eles vão ficar aí no estado de dormência até a puberdade, que é quando você vai ter a menarca, que consequentemente tem estimulação hormonal para que aconteça aí a continuidade da ovulogênese. E aí, o que acontece? Você tem um terceiro estágio, que é o período de maturação, no qual agora vocês vão perceber que quando a mulher entra na puberdade, acontecerá um aumento muito acentuado aí de hormônios gonadotróficos, ou seja, folículo estimulante ou luteinizante, e consequentemente esse aumento desses hormônios permite com que aconteça aí um processo de maturação desse folículo ovariano e, consequentemente, o desenvolvimento aí da meiose. Então, percebamos que nesse período da puberdade, aquela meiose 1 que estava, de certo modo, parada lá na prófase 1, ela retoma e, consequentemente, você vai ter aí esse processo de continuidade da meiose, tá bom? E aí, no decorrer desse processo, vocês vão perceber que na meiose 2, que é o segundo momento, você forma uma estrutura aqui chamada como ovócito 2 e, consequentemente, uma segunda divisão do óvulo. Mas aí, eu quero destacar em especial ainda que enquanto esse ovócito primário aí, ele termina a primeira divisão da meiose, a gente vai ter um período aí denominado como citocinese, que a gente já sabe que é aquela divisão citoplasmática, mas ela é uma divisão assimétrica. Como assim, Pro? Essa divisão assimétrica, ela vai originar aqui uma célula muito pequenininha que a gente chama de corpúsculo polar ou polócito 1, tá? E uma célula filha que nós denominamos aqui como ovócito secundário ou ovócito 2. E esse ovócito 2, se eventualmente ele entra numa segunda divisão meiótica, ele se estaciona aqui na metáfase 2, tá? E o que acontece? O folículo ovariano ele se rompe em decorrência de aumento de líquido no seu interior e provoca a liberação desse ovócito secundário num evento que a gente denomina como ovulação, tá? E aí o que acontece? Se eventualmente não ocorrer fecundação, esse ovócito 2 ele acaba sendo eliminado sem completar o seu período de maturação. Todavia, se houver fecundação, a meiose ela se completa em uma nova citocinese, e essa citocinese ela também é assimétrica, formando aqui um segundo corpúsculo polar e uma célula maior que a gente chama de ovotídeo, ou se preferirem aí como óvulo, tá bom? Um detalhe interessante é que os ovócitos, os corpúsculos polares, tanto 1 quanto 2, eles acabam sendo descartados, e o folículo agora vazio após a ovulação, ele permanece de certo modo ativo por alguns dias, transformando-se num tecido amarelado, que a gente sabe aí que é muito importante para formar um outro hormônio que é a progesterona, tá bom? Então, em essência, eu quero que vocês entendam que a fecundação ocorre, portanto, lá na tuba uterina, onde o embrião inicia imediatamente seu processo de desenvolvimento, enquanto é impulsionado através dele até chegar à parede do útero. Beleza? Provavelmente você deve estar falando, nossa, ele falou um monte de coisa e é complicado. Mas em essência, o que acontece? A gametogênese feminina ela é caracterizada por um processo no qual você tem lá a ovogônia 1, ou cito 1, que é lá durante o período de desenvolvimento embrionário, etc. E aí, por exemplo, lá no 7º mês de gravidez, a mulher tem cerca aqui de 2 milhões de ovócitos 1. Como eu havia descrito a vocês, esse ovócito 1,
ele entra aí em pausa ali na prófase 1, tá? E, consequentemente, eu quero que vocês entendam que lá durante a adolescência, quando a menina entra na menarca, na sua puberdade, esse número de 2 milhões ele cai para cerca de 40 mil. E aí, você tem aqui um fenômeno denominado como atresia, que é essa diminuição do número de ovócitos, beleza? Acrescido a isso, esse ovócito 2 agora, ele continua a processar a sua divisão celular, mas eventualmente ele tem aqui uma pausa em metáfase 2. Se eventualmente acontecer um processo de penetração do espermatozoide nesse ovócito 2, a segunda divisão celular acaba se completando e você tem aqui a formação do óvulo propriamente dito. Todavia, eu quero que vocês entendam que durante a vida reprodutiva da mulher, apenas 400 a 500 ovócitos, um a cada mês, passarão aí por essa sequência completa de eventos que culminam aí no processo de ovulação, tá? Os outros milhões de ovócitos acabam desaparecendo em decorrência desse fenômeno aqui que eu falei, que é a atresia. Então aí, lá na menopausa, a mulher tem cerca de 8 mil ovócitos. Um detalhe interessante é que eu falei que a citocinese que ocorre aqui ela é assimétrica, então você tem a formação dos corpúsculos polares, 1 e 2 e etc. Beleza? Então tem ali o corpúsculo polar 1, o 2, e aí é isso que caracteriza a gametogênese feminina. Então o resumo da ópera aqui é que, diferentemente do processo de espermatogênese, a ovogênese ou ovulogênese, ela é caracterizada por 3 processos: multiplicação, crescimento e maturação. Como eu falei para vocês, ele acaba sendo um pouquinho mais complexo porque envolve aqui diretamente alguns eventos como parada de prófase 1, parada na meiose 2, pausa em metáfase 2, se tem fecundação, continua a meiose, se não tem, acontece degeneração e etc. Mas, em essência, o que vai diferenciar a ovulogênese da espermatogênese é o seguinte: de uma gônia, nesse caso aqui, ovogônia, você tem a formação de apenas um único óvulo, diferentemente da espermatogônia, que uma espermatogônia formava 4 espermatozoides. Beleza? Não menos importante, eu preciso ainda crescer que existem algumas diferenças entre os processos. Primeiro, espermatogênese é um processo contínuo, enquanto a ovogênese está relacionada ao ciclo reprodutivo feminino. Na espermatogênese, cada espermatogônia, como eu falei para vocês, produz 4 espermatozoides. Na ovogênese, cada espermatogônia originará apenas um único ovócito e células inviáveis aí, denominadas como corpúsculos polares. A produção de gametas é um processo que continua até a velhice, enquanto a produção de gametas femininos ela acaba sendo cessada com a menopausa. O espermatozoide é uma célula pequena e móvel, enquanto o ovócito é uma célula muito grande e sem mobilidade. E aí, nesse sentido ainda, é de interesse destacar que, quanto à constituição cromossômica, existem 2 tipos de espermatozoides. X é 23X ou 23Y, no caso do espermatozoide, e a mulher, por ter somente cromossomo X, ela só vai produzir constituição cromossômica 23X, beleza? E aí, um comparativo aqui entre os processos é o seguinte: vamos pensar aqui nas gônadas. No homem é o testículo, na mulher é o ovário. O processo inicia-se aqui no homem durante a puberdade, na mulher durante a gestação, ou melhor, durante a fase embrionária, beleza? O término da espermatogênese é com a morte, na mulher é aí lá na menopausa, então entre 40 a 50 anos. A proporção aqui, uma espermatogônia originará 4 espermatozoides e na mulher uma ovogônia originará um óvulo. A mobilidade no homem, o gameta tem mobilidade, na mulher não. No homem o gameta ele é pequeno, na mulher ele é mais grande, ele é macroscópico. O tempo de vida também difere-se. No homem o espermatozoide
consegue sobreviver até 72 horas, na mulher 48 horas. E aí os gametas nada mais é do que o seguinte: no homem eu posso produzir gameta 22 cromossomos autossômicos mais um cromossomo X, ou 22 cromossomos autossômicos mais o cromossomo Y, beleza? Aqui eu só estou falando 22 autossômicos mais um sexual, tá? Para não confundi-los aí com a outra exemplificação que eu tinha dado aí do conjunto cromossômico como um todo, beleza? E na mulher você só tem produção aqui de gametas com cromossomo sexual feminino, beleza? Acrescido a isso, ainda tem ação hormonal. Os hormônios, que nada mais é do que moléculas sinalizadoras, elas vão determinar aqui características que vai distinguir o homem da mulher, induzem a formação dos gametas e promovem aí os impulsos sexuais, e, por consequência, vai estar atrelado aqui com algumas modificações no organismo feminino em especial, que são importantes para a manutenção da gravidez e, consequentemente, a amamentação. Nós temos aqui ainda, em especial, a destacar-se os dois hormônios gonadotróficos, que é o folículo estimulante e o luteinizante. No homem, é importante destacar que eles são produzidos lá na hipófise, na mulher também, e eles vão agir nos testículos estimulando a produção de testosterona, que inclusive é um hormônio diretamente atrelado com a produção dos espermatozoides. Então, entendamos que o espermatozoide está atrelado aqui com uma ação hormonal mediada pela testosterona, e percebam que a testosterona ela acaba tendo um leque de várias funções. Então, tem desenvolvimento de característica sexual masculina secundária, o principal local de síntese desse hormônio é no testículo, então a testosterona ela acaba sendo secretada pelas células de Leydig, tá? Já nas meninas, o folículo estimulante e o luteinizante, eles atuam sobre os ovários, promovendo aí o desenvolvimento dos folículos ovarianos, e o luteinizante, em especial, ele é responsável por esse processo de rompimento do folículo maduro, beleza? Um aspecto interessante é que, toda vez que a gente falar de FSH e LH, entendam que são hormônios que atuam sobre o ovário. Já em contrapartida, o ovário ele produz dois hormônios, que são a progesterona e o estrógeno. E a progesterona e o estrógeno, eles atuam sobre a parede do útero. Por quê? É importante que esses dois hormônios eles consigam fazer com que a parede do útero torne-se viável para receber um embrião no processo de implementação, beleza? E era isso. Espero que vocês tenham curtido a aula. Muito obrigado. Desculpa se o vídeo ficou longo, mas espero que as informações tenham ficado claras a vocês. Beleza? Um beijão e até a próxima aula. Fui!